Fala galera, vocês estão ouvindo o T-Rex Cast, podcast focado em trabalho remoto para o exterior. Meu nome é Vinícius Dacal e a minha primeira viagem internacional foi para o Paraguai. Oi pessoal, eu sou o Brian e eu já perdi $2.000 que caíram do meu bolso na rua. Nossa, cara, era pra começar, acho que, com um negócio empolgante. O Brian trouxe uma tristeza, né, cara? Eu fico imaginando a tristeza de perder $2.000 na rua, cara. E nesse episódio a gente vai conversar sobre as viagens internacionais que o T-Rex nos proporcionou, tirando a viagem pro Paraguai, tá? Pô, a viagem pro Paraguai é uma viagem marcante, cara. Eu nunca fui, mas eu já conheço quem já foi de CG 125 de Brasília pro Paraguai, eu acredito. Cara, eu morava perto da divisa com o Paraguai, acho que deve ficar uns 140 quilômetros mais ou menos. Então a gente ia direto, tinha algum parente que estava vindo de São Paulo ou de algum outro estado e parava ali e daí ia pro Paraguai. Então a gente ia junto para fazer cota, para poder trazer mais coisa do Paraguai, porque cada pessoa tem ali uma cota para trazer. Enfim, você tinha várias oportunidades para poder trazer. Para poder trazer o quê? Acho que era $500 antes que podia trazer, né? Eu acho que era 300 nessa época. Eu acho que pelo menos, através do Salto da Guairá era 300. Mas foi a minha primeira viagem internacional e eu acho que eu trouxe foi uma batata Pringles. Eu acho que foi essa minha... eu adquiri uma batata Pringles. Eu acho que eu adquiri alguma coisa, um cabo de impressora ou alguma coisa assim também. Na época que o dólar tava ainda 1,65, cara. Ele tava bem em conta. Faz alguns séculos já. Mas essa foi a minha primeira viagem internacional. E depois, eu acho que teve outra viagem internacional. A última vez que eu fui pro Paraguai foi logo depois que eu recebi o meu primeiro salário com o T-Rex e que eu fui gastar dinheiro lá. Então, eu acabei gastando, comprando um monte de porcaria. Comprando um monte de produto variado e que deu um valor absurdo. Mas, enfim, vamos falar sobre as nossas viagens. O episódio não é sobre as viagens pro Paraguai, é sobre a gente conversar, porque quando a gente trabalha pro exterior, é bem mais comum a gente viajar internacionalmente. Até pra gente poder conversar e conhecer pessoalmente o nosso time, conhecer, às vezes até outro time, conhecer todo mundo da empresa. Então fica muito mais comum esses reagrupamentos, né? Esse get together do pessoal e marcar em algum local do mundo para poder se encontrar. E isso permite que a gente viaje internacionalmente, conheça outros países, que é bem legal. Tanto eu quanto o Brian já viajamos dessa modalidade e a gente vai compartilhar essas experiências. Bom, quem começa, você ou eu, nossas histórias? Cara, traz uma história aí pra mim. Vai, pode começar com a tua história. Tá, desde que eu... Vou contar primeiro só rapidamente qual foi a história que eu falei no início da entrada aqui do podcast, né? Na verdade, esse dinheiro que eu perdi, eu não tinha meu T-Rex ainda, né? Foi uma viagem que eu fiz, que na verdade é associado com o T-Rex de certa forma, mas meados do final de 2016 ali para 2017 eu decidi largar o meu trabalho atual, tava trabalhando acho que há quase 6 anos na mesma empresa, decidi sair dela para poder fazer um intercâmbio no Canadá e estudar inglês durante um tempo e ver como era a vida morando no exterior, né? Eu já tinha meio que, né, aflorado já pra poder, sei lá, crescendo dentro de mim, né. Então, eu fui pra lá, guardei uma grana e tal, cheguei lá no Canadá, e aí uma das coisas que eu fiz foi ir na época não era tão comum, já era comum, mas não tão comum assim ter aqueles cartões de crédito pré-pago, né? Já tinha bastante, mas eu não tinha feito na época. E aí eu fui trocar o dinheiro em espécie mesmo na casa de câmbio, levei um dinheiro que eu saquei do banco mesmo, né? Fui trocar e aí levei ali, eu acho que era mais ou menos uns uns 7 mil reais mais ou menos. Na época o dólar canadense estava 2,35, eu acho, quando eu fui. E aí eu fui trocar por dólar, deu 2.000 e poucos dólares canadenses, botei no meu bolso da calça, assim. Era uma calça daquelas de academia, sabe? E aí eu saí da casa de câmbio, assim, com a mão no bolso, assim, e eu tinha deixado o celular e um monte de coisa, né? E daí foi o tempo de eu entrar no Uber, né? Porque eu não ia, obviamente, correr o risco de ir de metrô, né? Mas aí quando eu fui tirar o celular, eu sabia que alguma coisa tinha caído do meu bolso, mas eu não dei importância, eu só peguei o celular. E aí era justamente o saquinho onde estava o dinheiro, e eu perdi esse dinheiro. Infelizmente foi um prejuízo aí que eu tive que arcar. Fazer o quê, né? Acontece. Foi um prejuízo aí meio que inesperado, mas deu cair umas lágrimazinhas, mas tudo bem. Cara, eu fico imaginando, cara. Foi. Quer dizer, eu só consigo imaginar, cara, é muita grana.
É muita Cara, grana, cara. era uma grana que eu tava programando pra comprar um notebook lá, então foi bem complicado. Mas enfim, falar de coisas positivas, né? Desde que eu conquistei o Multirex, né, em 2021, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens para o exterior, né? Tanto pelo trabalho quanto por a decisão própria, né? Uma dessas viagens que eu queria falar a respeito era uma viagem que eu fiz para o Canadá, muito legal. Eu tinha, na verdade, foi uma viagem que durou mais ou menos uns 42 dias. Ela começou em Nova York e fiquei ali mais ou menos uma semana. Depois eu fui para Toronto, né, de novo, né? Lembrando que, como eu disse, né, em 2016 para 2017 eu passei um tempo no Canadá, né, por causa do intercâmbio, porque eu queria morar lá um tempo. E, bom, acabou que eu, por decisões assim de vida, eu acabei ficando aqui no Brasil, mas eu decidi voltar lá para Toronto justamente porque a minha esposa quis, né, fazer um intercâmbio e aí a gente planejou toda essa viagem, né? E bom, com o trabalho remoto fica um pouco mais tranquilo de viajar em relação à programação de férias e tudo, porque temos a flexibilidade de poder trabalhar de qualquer lugar, né? Então, trabalhando remotamente, a gente poderia simplesmente alugar um lugar para poder ficar, que me desse a possibilidade de trabalhar de casa e aproveitar o dia depois, assim, deu o horário do trabalho, eu poder aproveitar o que eu precisasse, assim, lazer, ou estudo, ou qualquer outra coisa, né, que eu quisesse. Então, nós planejamos essa viagem de mais ou menos 40 dias aí, ela tinha uns dias de férias a mais, além das férias, né, normais do trabalhador brasileiro. Então, nós fomos para Nova York primeiro, fazer um pouco de lazer, e depois nós fomos para Toronto porque ela foi fazer o intercâmbio. Só que eu não estava de férias nesse período, então a minha rotina nesse período era o quê? Eu aluguei um Airbnb em Nova York, eu aluguei um Airbnb também, um apartamento em Toronto. Durante o dia eu praticamente fiquei trabalhando bastante, né? Foi uma época assim no trabalho que estava bem puxado em relação à quantidade de trabalho, de coisas a fazer, né? Eu não conseguia na época organizar assim, várias folgas seguidas para poder eu conseguir aproveitar mais a viagem. Então teve alguns dias que eu precisei fazer algumas horas extras, inclusive, pela questão da responsabilidade ali da tarefa que eu assumi. Então, tava praticamente só fazendo um lazer durante as últimas horas da noite ali, né? Foi um pouco até complicado, mas depois que a gente foi para Toronto, eu consegui tirar ali uns 2, 3 dias de folga, foi um pouco mais tranquilo. Mas a viagem em si foi bem bacana porque me deu uma perspectiva de como é realmente viver trabalhando para o exterior e poder se relocar, sabe, de país em país, de cidade em cidade, né? Obviamente eu gosto de ter o meu cantinho aqui, minha casa e tal, minha própria estrutura, né? Todo mundo gosta de ter o seu setup e tudo, né? Mas é tão gratificante quanto poder ficar viajando e trabalhando, né? Então foi bem legal, a gente conseguiu passar vários dias lá em Toronto, com internet, conexão de internet, muito boa, né? Que geralmente no exterior tem vários lugares com conexão muito boa, assim como no Brasil. Então foi um negócio bem legal. Essa foi. Mas você Não tinha foi a uma mais coisa recente. que eu não tinha. A Eu tinha... internet? Não. Não, eu tinha uma coisa que você não tinha. O ar-condicionado foi um negócio Ar-condicionado. complicado, porque pessoal, assim, ó, às vezes nem tudo é maravilha, né? Então, quando eu tava em Nova York, eu passei por alguns probleminhas. Eu fiquei no Brooklyn na primeira viagem, né? Pra quem conhece Nova York, assim, pelo menos, não de ter ido, mas digo, de conhecer a estrutura da cidade, né? O estado de Nova York, a cidade, né? Você tem a ilha de Manhattan ali, né? E tem também os bairros ali que são fora da ilha, né? Tem as cidades fora da ilha ali, né? Então, tu tem Brooklyn, tem Queens, etc. lá, né? E normalmente, pra você ficar num Airbnb ou um hotel no Brooklyn é bem mais barato do que ficar dentro da cidade, né? Dentro da ilha. E você pode pegar um metrô, você tá, assim, questão de minutos, você tá em qualquer ponto de Nova York. Então, a segunda vez que. Essa, na verdade, é a quarta vez que eu fui em Nova York, mas nessa vez agora eu fiquei, assim como na penúltima vez, eu fiquei no Brooklyn, eu me hospedei lá pelo valor, que é mais barato, peguei um apartamento que é o mesmo apartamento que eu fiquei lá em 2019, e foi um apartamento bem legal, assim, muito bonita a estrutura dele, assim, sabe? Tipo, bem aconchegante, um preço bem honesto, sim, sabe, pro trabalhador brasileiro. Então, foi bem agradável, tirando algumas experiências, tipo, que eu não tinha passado da outra vez que eu tinha ido, né, por causa do clima quente, a quantidade de ratos em Nova York tava absurda, né, cara? Então, tipo, foi bem ruim nesse sentido.
Mas a viagem em si foi bem legal, né? E aí teve uma troca de Airbnb que eu tive um problema com o ar-condicionado, primeiramente no Airbnb de Nova York. E depois que eu fui pra Toronto, né, a gente pegou um apartamento lá. Aconteceu de um dia eu tô trabalhando com meu cunhado lá e a gente trabalhando e do nada a gente escuta um estralo, pá! Aí de repente o que aconteceu foi que o aparelho do ar-condicionado explodiu, que tinha o aparelho central, né? Que era o ar-condicionado da casa, era um ar central, né? Ele distribuía para a casa inteira. Ele simplesmente estourou e aí nós ficamos ali pelo menos uma semana ali sem ar-condicionado na casa e bem no verão canadense, né? Mas o lance é que em muitos lugares do hemisfério norte, tipo, os caras não têm ar-condicionado. Os caras têm calefação pra esquentar a parada. Tipo, Londres não era todo hotel. Tipo, tem uns hotéis que eles eram chiques, só que eles não tinham ar-condicionado, pelo menos na época que eu viajei pela primeira vez, lá em 2017, tinha hotel que eu fiquei que era bom, ótimos hotéis, mas que não tinham ar-condicionado. Então só novas construções mesmo, um hotel recém-construído que daí ia ter aparelho de ar-condicionado. E os Airbnbs também, muitos deles daí não tinham essa estrutura de ter o ar-condicionado. A gente ficou no Airbnb, a primeira vez que eu fui, fiquei um tanto em um hotel, daí depois fui para um Airbnb, depois a minha noiva foi e a gente pegou um hotel de novo. Mas enquanto a gente estava no Airbnb com a equipe da empresa, cara, era uma casa lá, acho que eu não lembro qual a região que era de Londres, mas ela ficava mais pro lado de Windsor, já saindo da cidade de Londres. Windsor, pra quem não conhece, é onde fica o castelo, onde que a rainha ficava. Então a rainha, ela não morava mais lá no Buckingham, ela tava morando mais em Windsor. Daí o Windsor, ele tem tudo como se fosse um bairro, um distrito ali, onde você vê umas coisas mais antigas e tal. E a gente tava ficando, o Airbnb que a gente tava com a empresa, ficava mais próximo dessa região. E era uma casa, quase como se fosse uma casa de campo, com acesso a um lago atrás, que dava pra você pescar. Logo atrás, assim, tinha um barco enorme na parada, os caras encostavam um barco ali. Eu lembro que o telhado era um telhado de uma palha, uma coisa assim, cara. Tipo, aquilo caiu um fogo de artifício ali e pega fogo no negócio, eu acho. Sei lá. Era enorme. Eu fiquei num quarto que ele foi construído com, pelo menos era o que estava escrito, com as madeiras do primeiro navio que foi até a Austrália e voltou na Inglaterra. Ele chamava Captain's Room. Acho que é Captain Cabin, alguma coisa assim, o nome do quarto que eu fiquei. Que ele era um quarto que, como se ele tivesse sido construído encaixado na casa. Ele era meio que a parte da casa, assim. Era bem interessante o quarto. Mas nesse local tinha calefação para esquentar, só que não tinha ar-condicionado. E era um absurdo o valor do Airbnb. Eu não lembro o valor exato para 5 dias que a gente ficou ali no Airbnb, porque era o Airbnb para todo mundo. Mas foi acima de... eu não vou conseguir lembrar o valor. Mas eu lembro que era muito caro. Era muita grana. E, claro, pago pela empresa, porque era o evento da empresa. Um dos motivos que eu peguei, na verdade que eu decidi ir pro Canadá nessa última viagem, justamente por conta do intercâmbio, é justamente pela diferença cambial, né? Querendo ou não, ali tu vai pra Londres, sei lá, 1:6, né? Sei lá, não sei, dá 5 e alguma coisa, eu acho. Se bem que a Libra acho que é 6, né? Chega a ser 6, né? A Libra esterlina. Não sei como é que tá agora. O euro 1:5 e alguma coisa, o dólar 1:5, nesse momento que a gente fala, tá gravando, e o dólar canadense, eu acredito que ele tá 4 e alguma coisa, né? E na época que eu viajei, ele tava 4, né? Então, foi puramente, por mais que você pense, mas então deve ser mais barato no Canadá. Não só por conta da diferença cambial, assim, é porque tem, obviamente, uns reajustes de preço para poder equalizar em relação ao dólar, né? A gente sempre usa o dólar como lastro, mas no Canadá, realmente, é um pouquinho mais barato que alguns locais dos Estados Unidos, né? Obviamente, tipo assim, pensando nas cidades maiores, né? Se for pensar, comparar vou comparar o Toronto, que é uma das maiores cidades do Canadá, com Wisconsin, nos Estados Unidos. Não, obviamente, Toronto vai ser mais caro, né? Mas eu penso assim, que tipo, a gente escolheu Toronto por conta de ser uma metrópole, um lugar que eu já tinha uma experiência e a qualidade do ensino é muito boa lá para quem quer aprender inglês e ia ser um local que a gente ia achar uma hospedagem um pouco mais em conta do que alguns outros locais dos Estados Unidos que a gente estava mirando. Porque a gente chegou a olhar Nova York, a gente olhou
a parte ali do Texas, que é onde fica a empresa que eu trabalho. A gente olhou... Em Miami a gente só ia pra praia, a gente não ia estudar inglês, né? No caso, ela não ia estudar inglês se a gente tivesse ido pra Miami, então acabou que a gente decidiu ir por esse outro caminho aí. Entendi. Dessa vez que eu viajei, essa primeira viagem internacional que não foi pro Paraguai, fazia 6 meses que eu tava trabalhando na empresa, e daí surgiu essa oportunidade, a gente ia ter um summit da empresa, e aí eu combinei com a minha noiva, que a gente ia junto também. Naquela época ainda ela trabalhava aqui no Brasil, e aí ela agendou as férias dela para coincidir com o período. E eu viajei primeiro, então fui para Inglaterra, o summit já estava combinado para ser na Inglaterra, era onde que o nosso diretor morava, então ficava mais fácil para ele organizar. E aí a gente combinou ali que ia ser na Inglaterra, eu fui uma semana antes da minha noiva, participei do summit, e daí acho que foi ali nos últimos dias do Summit, eu acho que ela estava prevista para ela chegar no sábado. Ela até atrasou um dia na chegada dela, porque atrasou uma conexão que ela teve, mas deu tudo certo no final. Aí a gente passou uma semana em Londres, que foi o que conseguiu tirar ali de férias e organizar tudo certinho. Mas foi uma experiência legal, mas uma dica para quem tá planejando ir para o hemisfério norte, vai ser mais caro, mas tenta ir na primavera que você consegue aproveitar muito mais, primavera ou verão. Porque a gente foi em novembro, eu acho que é outono, inverno, não sei, e já tava anoitecendo muito cedo. 3h30, 4 horas já tava noite em Londres. Meio cabo dia, você perde um pouco do ritmo ali de fazer as coisas na cidade, se o teu intuito é turistar. Se você, na minha segunda experiência indo para Londres, em outro evento da empresa, que foi mais rápido e que eu acabei indo sozinho dessa vez, eu fui na primavera, se eu não me engano, e tava anoitecendo bem tarde, por coisa de 10 horas. E era muito mais legal o dia. Eu pude caminhar na cidade, me senti mais à vontade assim, pra caminhar na cidade. Eu lembro que, acho que no meu segundo dia que eu tava nessa segunda viagem, no primeiro ou segundo dia que eu tava em Londres, provavelmente no segundo, porque o primeiro eu devia estar quebrado. Eu não sei tu, cara, mas várias horas de voo me deixa destruído, assim, eu fico muito cansado. Mesma coisa. Eu espero chegar num ponto no dia de conseguir andar somente na classe executiva. Olha, aí vai tá top, cara, aí vai tá top. Chegou meu cartão Black aqui. Vamos ver se torna isso possível agora. Cara, tem umas manhas que eu aprendi, cara, com o dia de andar na classe executiva, que antes eu achava que era só pra rico, mas eu tô de olho já. Compartilhe comigo, cara, chegou um cartão. E a gente vai gravar um episódio, pessoal, dicas para andar na classe executiva após conquistar o seu T-Rex, tá? Sem gastar muito, tá? Isso é importante. Eu lembro que eu cheguei quebrado. Na primeira viagem eu já cheguei, no primeiro dia, primeira vez que eu fui, eu cheguei quebrado, e eu lembro que eu fui dormir ali pelas 8 da noite e acordei no outro dia às 6 da manhã. E daí isso meio que deixou tudo muito bom pra mim, porque eu sempre todos os dias eu tava acordando cedo. Por mais que o fuso horário fosse diferente do nosso, né? E porque naquela época eu acho que tava 2 horas diferente do nosso. Que a gente ainda tinha horário de verão e eles, eu acho que tava fora do horário de verão. Uma coisa assim. Eu não sei quando que é exatamente, mas tinha uma época, quando a gente tinha horário de verão, que coincidia os horários ali e a gente ficava apenas com 2 horas de diferença. Eu não sei se ainda tem isso ou se não, mas pelo menos naquela época tinha. Naquela época variava entre 2 a 4 horas de diferença. Agora eu não sei se tá variando entre 2 e 3 ou 3 e 4. Enfim, mesmo com essa diferença de fuso, eu tava acordando super cedo por causa desse primeiro dia que eu dormi cedo. Então ajudou bastante. Mas mesmo assim, teve toda essa questão de tá anoitecendo muito cedo, então desanima um pouco você de sair e fazer as coisas. A gente entrava, por exemplo, no museu, entrava ali 10 da manhã, e na hora que a gente saía, comia alguma coisa, às vezes entrava no museu, ficava 3, 4 horas ali dentro. A hora que saía, a gente ia comer alguma coisa e tal, quando via, já tava de noite, entendeu? Meio que acabou um pouco. Aí quando eu fui na primavera, eu vi outra Londres. Antes aquela Londres que eu falei, eu nunca moraria aqui. Na primavera seria um local excelente para morar. Que era a época que eu fui num parque e tinha as famílias lá com criança e brincando no parque. Você só via família, cara, no parque. E tava tudo muito florido. Uma das coisas diferentes que a gente vê no hemisfério norte é que as estações são mais separadas mesmo. Dá para você ver a diferença entre as estações. Então, quando você tá na primavera lá, é realmente muito florido. Você olha e realmente vê que é
é primavera. Porque às vezes a gente vê em filme essa coisa, eles falam, nossa, primavera, florido. E até parece que é um exagero deles, porque aqui não dá tanta diferença assim, dependendo da estação, não dá tanta diferença de uma estação para outra, mas lá parece que é mais acentuado essas diferenças. No hemisfério norte como um todo, né? Tem essa questão das estações. E aí tem toda essa questão que parecia que estava tudo muito mais bonito, o clima estava muito mais confortável, o pessoal passeando na rua, o dia sendo bem mais longo, dava para aproveitar muito mais. Então foi uma viagem bem legal, assim, nessa segunda vez. Apesar de ter sido bem rápido, eu acho que eu fiquei 4 ou 5 dias só e já voltei, mas foi bem legal. Eu fui eu acho que eu saí de Putney, que era um dos bairros, e eu fui caminhando até o Piccadilly Circus, deve dar uns 15 quilômetros. Eu lembro que eu andei uns 15 quilômetros nesse dia. Não façam isso sem vocês estarem acostumados, porque vai fazer bolha. E eu passei o resto dos dias com bolha nos meus pés e chorando por causa das bolhas. Não é muito confortável, né? Não. Tá, então você trouxe um exemplo de viagem que você fez pela empresa que você mesclou com o lazer, né? De certa forma, Sim. eu mesclar, né? Essa primeira viagem que eu mencionei, ela foi uma viagem totalmente paga por mim, não foi nada bancado pela empresa, né? Uma coisa que, na verdade, eu fiz pela empresa foi uma viagem em janeiro desse ano, agora de 2023, que foi para a Colômbia. Houve uma viagem ali de alguns membros ali da empresa que foram selecionados ali, tipo, tem um treinamento ali que eu tô fazendo com eles, pros líderes, como eu sou líder técnico, faço parte desse grupo, e também o pessoal ali para poder falar sobre planejamento para os próximos anos da empresa, definir algumas ideias de inovação, discutir plano estratégico, várias coisas assim, né? Daí foi realmente a primeira viagem que eu fiz pela empresa. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha para o exterior, que a gente sabe que vai ter essa possibilidade de viajar pela empresa, assim como outras pessoas ali da comunidade já viajaram, não tem que ser só líder que viaja, tá, gente? É desenvolvedor, é tester, qualquer pessoa pode viajar, a empresa tem, sabe? A gente tem uns exemplos de pessoas que viajaram até para paraísos muito mais bonitos do que esse que eu já fui. Lá no outro lado do mundo, né? O pessoal já foi para Bali, né? Esqueci o nome dos lugares lá, mas enfim, para Indonésia, que seja. Daí eu fui para essa viagem na Colômbia, então eu pensei, cara, se eu tenho um trabalho remoto no exterior e eu posso aproveitar essas viagens onde a empresa está pagando, assim, de certa forma, a passagem, minha hospedagem, eu posso utilizar, de certa forma, o período que eu tô lá para poder estender um pouquinho alguns dias e fazer umas mini férias, né? E foi o que eu fiz. Essa viagem para a Colômbia, a gente foi para Medellín, como queria chamar. Era uma viagem de uma semana, né? Ia começar ali, eu cheguei acho que no sábado e eu ia ficar até a sexta-feira e depois eu ia voltar para o Brasil. O que eu fiz? Eu solicitei que eles estendessem a minha passagem para, em vez de comprar para uma data X, comprar para tipo mais uma semana. E aí eu peguei a semana seguinte e planejei uma mini férias ali em outro lugar, né? Eu fiquei, na verdade, mais 2 dias lá na cidade para poder aproveitar, porque realmente eu gostei bastante da vibe de lá, né? É uma cidade que eu super recomendo para os brasileiros conhecerem. Cidade sensacional, culinária, várias coisas para poder fazer, para todos os gostos. E depois eu fui para Cartagena lá, né? Aquela parte mais de praias e ilhas, parte mais paradisíaca, né? E foi bem bacana, porque eu acabei unindo o útil ao agradável, né? Acabou que eu precisei trabalhar também. Na semana seguinte eu acabei trabalhando alguns dias, mas eu consegui reduzir um pouquinho o meu ritmo de trabalho para poder trabalhar, por exemplo, de manhã e um pouco à noite e depois o resto do dia aproveitar, né, para poder fazer o turismo, né? Então foi uma coisa bem bacana. Então, pegando um pouco dos relatos das pessoas que trabalham ali, né, na comunidade pro exterior, as que já fizeram viagens, mesmo num curto período trabalhando para a empresa já participaram, a gente vê que geralmente essas viagens são mais as que viajaram pela empresa, né? Elas são viagens mais de cunho de festivo, né? Como se chama, de celebração pelo um encontro anual da empresa. Algumas vezes é para um treinamento e outras vezes é mesmo só para participar de algumas coisas de decisão estratégica, dependendo do perfil do profissional ali dentro da empresa, né? Eu espero fazer mais viagens assim pela empresa, né? Eu sei que vai ter mais uma, se eu não me engano,
esse ano ou no começo do ano que vem. Eu acho que o próximo destino, na verdade, da empresa que eu trabalho, por incrível que pareça, vai ser o Brasil, né? Eu não acho isso uma coisa negativa, porque não necessariamente eu faço questão de viajar para o exterior para poder ter um evento da empresa. Eu acho que o Brasil tem muito a oferecer aqui, né? Em termos de, sabe, de beleza natural, de culinária, de tudo, né? Em relação aos prazeres de se viajar, né? Então eu não vou achar ruim. A não ser que eles me mandam ir para a cidade aqui do lado, né? Aí eu vou falar, pô, aí não, né? Mas eu vou achar bem bacana a experiência que tiver de novo e vou com certeza aproveitar para poder emendar umas miniférias. Mas já que a gente está falando sobre viagem, né? Eu vou ter o meu último exemplo, na verdade, de viagem que eu tenho marcada, que aí eu vou até anexar junto com uma dica, né? Que eu dou para as pessoas, né? Nós, como profissionais trabalhando para o exterior, a gente obviamente tem que sempre se reciclar e procurar melhorar a nossa língua, fazer novas conexões. E eu acho que uma das melhores formas de fazer isso, o T-Rex já em mãos, às vezes até sem o T-Rex em mãos também, né? É viajando para o exterior. Então, a gente sabe que é uma coisa que não é muito acessível para todo mundo, né? É uma viagem que custa. Tem gente que fala que é baratinho viajar para o exterior. Na minha opinião, eu acho que não é barato viajar para o exterior. Se for para poder passar muita raiva e sofrer demais, eu prefiro não viajar. Eu prefiro usar outras, alternativas para poder me divertir ou mesmo para poder fazer conexões que não sejam tão dolorosas assim quanto viajar para o exterior com um orçamento muito apertado, porque os riscos são muito grandes para o retorno. Então, para quem consegue investir nisso, né, obviamente eu recomendo viajar para poder tentar fazer conexões, praticar a língua, né. Desde que eu conquistei o meu trabalho, eu coloquei essa meta de pelo menos fazer uma viagem para o exterior por ano. A minha meta desse ano eu vou bater de certa forma agora, fazendo uma viagem daqui uns dias, acho que daqui a um mês mais ou menos, vai fazer, quando esse episódio for pro ar, fazer uma viagem ali pro Texas. Eu vou visitar 2 cidades ali que uma delas é a cidade sede da empresa que eu trabalho, por mais que seja uma empresa remota, né, ela não tem um escritório físico, né, mas ela tem uma sede mesmo, assim, um prédio que realmente tem uma salinha lá no Texas, lá em Houston, mas também tem um escritório em Austin, né, a antiga sede é em Austin, na verdade. Eu vou visitar essas 2 cidades aí, eu quero conhecer como é que é a vibe lá, né, não tô falando de mudança nem nada, tô só querendo conhecer como é que é o local lá nos Estados Unidos. Fazer umas conexões, encontrar alguns colegas de trabalho, eu acho que é muito importante você manter contato com as pessoas que trabalham com você, se possível. Então eu vou fazer essa viagem aí, depois eu trago um relato para vocês aí de como que foi. Tentar gravar algumas coisas lá, postar no Instagram do Vinícius lá, então vocês acompanham por lá que talvez pinte algumas novidades por lá. Tentar visitar umas empresas, assim, né? Não para procurar outras vagas, assim, né? Mas digo, só porque conhecer, porque eu acho muito legal. Todo lugar que eu viajo, eu gosto de ver os prédios bem grandes das empresas, assim, sabe? Da última vez eu fui no prédio da Oracle, fui no da Salesforce e fui naquela dos chamados. Aquela que a gente usa para abrir chamado, que eu esqueci qual que é, cara. Não é do ServiceNow, não, eu esqueci o nome da empresa, mas eu também fui lá visitar a sede deles lá e foi bem bacana a experiência. E pra ti, cara, qual é a tua próxima viagem programada que você tem pro exterior? Cara, eu não tenho ainda uma viagem programada. Eu sei que o pessoal tá combinando eles estão combinando ainda uma viagem com a empresa toda, mas ainda não sabem o destino e também não sabem a data, então ainda não tem essa data específica. Mas eu não sei, talvez organize alguma coisa junto com a Camila mesmo e a gente vá fazer esse teste com o Teodoro, porque até então a gente viajou com o Teodoro mais viagens de carro, a gente não chegou a fazer viagem de avião com ele, porque nenê, a gente fica com receio de fazer viagem longa, né? Ele nasceu ali no meio da pandemia, então a gente também tinha bastante receio de ficar viajando no meio da pandemia. E agora que eu acho que a idade que ele tá, que dá pra gente começar a testar, mas umas viagens, primeiro fazer uma viagem teste de menos horas, talvez aqui dentro do Brasil mesmo, aí depois uma viagem mais longa. Mas, assim, enquanto eu não tinha filho, o Brian tá falando de viagem, que ele tá tudo combinado, que fez viagem no passado, não tem filho, né? Aí ele não precisa nem se preocupar com isso. Mas, antes, quando... Eu vou virar pai de pet esse ano ainda, viu? Já tenho um combinado pra em setembro um cachorrinho vai vir pra cá. Daqui a alguns meses já vai. É bem mais fácil, cara, lidar com pet. Tá, eu sei. Ela tem pra hoje. Uma coisa por cada vez, né? Tô mal dou conta de revisar os pulos. One step at a time. Tu tava conversando sobre os formatos, né, de viagem. Quando eu viajei pra Inglaterra, sempre tinha eventos ou
durante o dia, a gente tinha um horário ali pra gente trabalhar nas nossas ideias, porque a gente fazia tipo uns hackathons, quando todo mundo se juntava, e depois tinha alguma coisa agendada pra gente fazer com o grupo. Então eu já fui visitar a fábrica que faz a cerveja, acho que é a London Pride, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar o nome das marcas de cerveja lá de Londres. Mas tem uma cervejaria ali, bem conhecida de Londres. A gente foi visitar e ver como é que funcionava todo o processo. E no fim, é claro, poder degustar todas as cervejas. Então teve vários tours que a gente fazia ali dentro de Londres, foi bem interessante pra gente conhecer, visitar as diferentes áreas ali da cidade. Teve um outro evento assim desse mesmo, por essa mesma empresa, que a gente foi para Portugal. Então a gente ficou ali em Porto. Eu sempre combinava, sempre ajeitava ali de agendar minhas férias sempre antes ou depois da viagem. Então quando foi para Porto, a gente agendou uma viagem, eu e a minha noiva, na época era minha noiva, agora minha esposa, então agendou também para pegar 1 ou 2 semanas, eu acho que depois. Daí a gente sempre fazia esses tours. E Portugal foi um excelente destino que a gente pôde visitar vários locais, a gente alugou carro, pôde visitar, sair andando por dentro do país, conhecer vários locais. É um destino que eu indico. Pegamos uma época que também estava bem, um clima estava favorecendo, então estava bem ameno, assim, bem gostoso dava para aproveitar, não estava muito frio. Não lembro agora em que mês que era. Inclusive eu tava falando minha noiva, mas até então ela era minha namorada, ela se tornou minha noiva nessa primeira viagem para Portugal. Pedi ela em casamento lá em Óbidos, cara, que é um castelo, e tem um castelo, e daí tem uma parte que você passa por um portal, esqueci o nome do portal, e daí você tem uma vista bem massa, assim, que é tipo no topo de uma montanha, e daí você vê só o horizonte, assim, bem legal. Foi lá que eu pedi minha esposa em casamento perto de um banheiro de um restaurante, meu. Longa história, pessoal. Um dia eu conto pra vocês. Não era perto do banheiro, tá? Mas foi uns erros que aconteceram de planejamento que acabou deu nisso. Mas tudo bem, deu certo no final. Tô firme forte. Cara, a gente até gravou um vídeo, mas eu tô eu tô tão nervoso que eu vou pedir para uns turistas para eles gravarem. Eu nem em inglês eu consigo falar. Foi bem engraçado, foi engraçado, cara. Mas aí teve essa viagem, depois teve uma outra viagem para Las Vegas. Depois disso ainda a gente eu e minha esposa, a gente viajou para Portugal de novo para visitar outra parte do país, fazer uma outra viagem, mas daí não foi pela empresa. E daí pela empresa teve uma outra viagem para Vegas, que reuniu toda a empresa. Até então a gente reunia times. Nesse evento a gente reuniu a empresa inteira, devia ter umas 250 pessoas, e foi dentro do hotel do Caesars Palace. Cara, o Caesars é gigantesco, porque lá em Vegas, pra quem não conhece, cada hotel é um cassino, e esses cassinos são gigantes. É feito para você se perder. E eles são conectados, então de um você vai parando dentro do outro, e dentro do outro, e dentro do outro. E daí o evento, alguns desses hotéis, se não quase todos, eles têm as coisas de eventos. Então, a gente teve o evento da empresa lá dentro. O evento da empresa, esse tinha toda uma estrutura desde talks, definir coisas, o futuro da empresa, futuro de cada equipe e tal. Teve várias dinâmicas. Eu acho que no primeiro ou segundo dia de evento, eles fizeram, no final do dia, teve um jantar. E, cara, o jantar, eles transformaram o salão de evento ali, eles transformaram como se fosse num parque de diversão, assim. Trouxeram, sabe aqueles parques de diversão onde você tem várias máquinas de jogar e tal? Eles trouxeram, o hotel trouxe pra dentro desse espaço enorme, eles trouxeram esses fliperamas, essas coisas pra gente poder jogar ali dentro. Foi bem legal, a comida também tava tudo muito bom. Cara, foi massa, essa viagem foi bem legal, poder conhecer Vegas. Foi a minha primeira viagem para os Estados Unidos também, e poder conhecer ali todo o espaço. Se fizer o cálculo, exatamente tanto tempo depois o Teodoro nasceu, então nem tudo que acontece em Vegas. Eu pensei nisso quando você contou. Foi muito bom. Cara, sabe o que eu me conta agora? Que a gente ainda, por mais que a gente já tenha... Quer dizer, eu viajei até Joinville, né? Eu fui até você, né? Não você até mim. Mas a gente nunca marcou uma viagem juntos, né? A gente tem que marcar um dia uma viagem, né? Seria interessante, cara. Daria pra... Como a gente... Esse modelo de trabalho flexível, daria pra gente combinar uma viagem junto. Vamos abrir uma caixinha ali no Instagram, perguntar pro pessoal o que eles sugerem de locais pra poder a gente fazer uma viagem e postar uns conteúdos. Nacional
Ou internacional, né? Daria Não, pra fazer tem que ser nacional. pode Internacional? tem que É ser porque se fosse nacional, daria pra fazer ainda um evento, tipo, daria pra fazer um meetup seria uma com o boa, né? pessoal daquilo, com o pessoal que escuta a gente. Seria uma boa, né? Seria Vamos pegar interessante. umas boas ideias para poder fazer isso. Vou fazer Mandem então, eu vou deixar eu vou deixar uma caixinha aberta ali para vocês sugerirem destinos pra gente poder viajar. Eu acho que esse seria legal. Internacionalmente ou nacionalmente, tá? Fica aí essa deixa pro pessoal. Beleza. Hoje eu vou gravar o fechamento, então, será pela primeira vez? Beleza, manda aí, Eu cara. vou tentar. Pessoal, então, hoje esse foi o nosso episódio do T-Rex Cast. Sigam a gente ali nas redes sociais, viniciusdacal.remoto no Instagram, Vinícius Dacal também no LinkedIn. Me procurem também, Brian Luiz no LinkedIn. Falei certinho? Aí tá perfeito, cara. Tô ficando treinado, pessoal. É isso aí. Obrigado por hoje. Mais uma vez, até o próximo episódio e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, tchau, tchau.